Em Rádio Bandeirantes Oficial, no YouTube, essas imagens do José Alexandre Marques, já com o Ronald Gimenez no comando dessa mesa de som. Ele que já preparou 2 clássicos para serem ouvidos hoje aqui no Bandeirantes Acontece. Bom, o fim de semana foi bastante tenso em Brasília, né? Não só pelas manifestações que já estavam marcadas e que ocorreram em várias cidades do país a favor e contra o governo, mas também, particularmente, pelo que aconteceu no sábado, quando manifestantes dispararam fogos de artifício em direção ao Supremo Tribunal Federal. Simulavam um bombardeio, né? Era como se tentassem mostrar que era aquilo que desejavam para o Supremo e para seus ministros. O bombardeio artificial, que obviamente não provocou danos, mas provocou muita ira, muita irritação e indignação. E houve a decisão, no dia seguinte, ontem, domingo, da Procuradoria-Geral da República de instaurar uma investigação preliminar sobre o que aconteceu no sábado, em que manifestantes atiraram esses fogos de artifício. E a PGR determinou a abertura de uma notícia de fato. São aqueles nomes jurídicos, né? Mas esse notícia de fato se refere a uma investigação preliminar, o que é óbvio, né? Eles partem de uma investigação preliminar, querem saber quem mandou, quem atirou os fogos de artifício, por quê, qual era a intenção. Embora essas respostas possam ser encontradas em qualquer noticiário sobre o assunto, é claro que a PGR não pode pegar uma página de jornal ou noticiário do rádio, da TV, e a partir daí chegar às suas conclusões. Ela tem de ouvir pessoas e houve inclusive detenções, né? Hoje inclusive foi presa a Sarah Winter e vale notar, e esse é o nome pelo qual ela é conhecida, né? Mas não é o nome oficial da Sarah, o nome dela é Sarah Giromini, e outros 5 também foram presos depois desses ataques ao Supremo Tribunal Federal. A polícia prendeu a Sarah, o nome dela é Sarah Fernanda Giromini, e outras 5 pessoas investigadas por exercerem atos antidemocráticos. A prisão foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. É bom lembrar que esse pessoal faz parte do chamado 300 do Brasil. É um grupo de apoio ao Jair Bolsonaro e, segundo a investigação, eles são suspeitos de crimes contra a Lei de Segurança Nacional, que é anterior ao fim do regime militar, né? A lei mencionada, ela é do período do João Batista Figueiredo. Esse grupo se define como militância organizada, foi responsável por um acampamento que estava há um bom tempo já na esplanada e desde o início de maio, né? Já há um bom tempo, há um mês e meio, e que foi desmobilizado no fim de semana por decisão do governo do Distrito Federal. Então, na verdade, esse momento é muito estranho, né? Porque esse grupo, ao mesmo tempo em que expressa apoio ao Jair Bolsonaro, muitas vezes traz alguns incômodos ao presidente da República e comete um erro primário em termos estratégicos, né? Porque muita gente no Brasil, inclusive juristas, constitucionalistas, jornalistas, contrários ao governo de Jair Bolsonaro, têm questionado frequentemente e com bons argumentos o inquérito instalado no Supremo Tribunal Federal por ordem de seu presidente, o Toffoli. Dias Toffoli não apenas determinou a abertura do inquérito, como escolheu a dedo quem iria presidi-lo. Escolheu o Alexandre de Moraes. E aí, todos esses juristas que mencionei, os constitucionalistas que se opõem a esse inquérito, argumentam que há 2 erros em sua origem. Primeiro, ele foi baseado no regimento interno do Supremo, que estabelece a possibilidade de um inquérito
estabelecido pelo Supremo e de uma investigação conduzida pelo próprio Supremo, embora sempre, claro, com o auxílio do Ministério Público Federal, mas o fato é que esse argumento usado pelo Toffoli, ele é facilmente derrubado, porque, na verdade, o artigo do regimento que ele citou e ao qual ele se agarrou para estabelecer esse inquérito é um artigo que fala de crimes cometidos dentro do Supremo, fisicamente, no prédio do Supremo, né? no domínio físico do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o Toffoli resolveu estabelecer uma abstração, a de que os ministros do Supremo são o Supremo e de que eles são ministros o tempo todo, em qualquer ocasião. Estejam no prédio do Supremo, estejam em um avião, estejam em uma praça, eles são ministros do Supremo. E aí ele faz uma analogia forçada e diz que eles são o Supremo. Portanto, ataques a esses ministros significam ataques ao Supremo fisicamente e, portanto, é possível usar esse artigo do regimento. É claro que isso é muito frágil e é claro que os argumentos contrários, inclusive, repito, de gente que se opõe ao governo Jair Bolsonaro, de constitucionalistas, de juristas em geral e de jornalistas que se debruçaram sobre o assunto e que trouxeram, dia após dia, argumentos contra essa decisão do Toffoli. O segundo erro de origem é a escolha sem sorteio do Alexandre de Moraes. Ele não foi sorteado, como deve ser. Ele foi apontado pelo Toffoli. E aí também há uma fragilidade nos argumentos do Toffoli para explicar, que não justifica, para explicar a escolha do Alexandre de Moraes. Então esse inquérito vinha sendo bombardeado tecnicamente. Ele vinha sendo bombardeado com palavras. Ele vinha sendo bombardeado com razão. Ele vinha sendo bombardeado com a lei e, sobretudo, com a Constituição. O correto seria que o Toffoli, vendo razão para o inquérito, acionasse a Procuradoria-Geral da República e aí, então, a Procuradoria iria se manifestar e pediria, então, autorização para iniciar uma investigação. É assim que deve funcionar. Não foi o caso. Porém, o que eles fizeram no sábado acabou esvaziando toda essa luta contra as irregularidades originais desse inquérito. Porque agora houve até um ataque físico ao prédio do Supremo, que é o que está lá no regimento interno da principal corte brasileira. É um erro primário, né? O erro estratégico desses caras, uma infantilidade tremenda. Eles acabaram dando ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes argumentos definitivos para dizerem que agora houve um ataque físico ao Supremo. Porque há outros problemas nesse inquérito. O fato de que ele não tem um objeto específico. Ele não tem um caso específico de investigação. Ele começou a se expandir, a se irradiar, né? Parecia um polvo, abrindo tentáculos para todos os lados, né? E isso também foi motivo de fortes críticas contra o Supremo. Porque, primeiro, a maneira como o inquérito foi estabelecido não é a correta, não é a legal. Segundo, a escolha do Alexandre de Moraes não se deu por sorteio, e sim por alguma razão pessoal do Toffoli, o que também não é respaldado pela lei ou pelo regimento interno. E terceiro, o fato de que o inquérito começou a se abrir, a se expandir, a abarcar muitas coisas. Então, no sábado à noite, esse pessoal acabou dando um ótimo argumento para o Toffoli para consolidar esse inquérito, para restringir as críticas ao inquérito. Porque agora ele pode dizer, vejam, agora vocês queriam um problema no limite físico do Supremo, esse foi um ataque direto ao prédio do Supremo, não é? Com fogos de artifício, é claro, nada letal, nada destruidor, mas o que havia de tentativa de expor o Supremo, de ridicularizá-lo, e ao mesmo tempo o fato de que foi um ataque físico, né? Não foram palavras lançadas ali diante do Supremo,
Uma manifestação que seria plenamente aceitável diante do prédio do Supremo, mas não, atiraram fogos de artifício. E aí, claro, cometeram um erro estratégico primário e deram ao Supremo todos os argumentos, ou ao Toffoli e o Alexandre de Moraes, para que o inquérito continue. Bom, é claro que essas prisões, elas são provisórias, né? Você tem ali 5 dias e há muitas investigações relacionadas a Sara, muitas investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal e também agora pelo Ministério Público, né, em relação a Sara Fernanda Giromini. Inclusive agora surge uma investigação relacionada a uma questão eleitoral, a falta de explicação para o uso de um dinheiro, uma verba eleitoral que deveria ser gasta em campanha. A Sara, é bom lembrar, foi candidata pelo DEM a uma cadeira na Câmara Federal, não conseguiu ser eleita e foi inclusive expulsa do partido recentemente. Foi expulsa do DEM, partido do Rodrigo Maia, partido do prefeito de Salvador. Né? O fato é que o DEM, que chegou a ser em determinado momento o partido com o maior número de ministros no governo, né? Acabou se distanciando do governo, embora ainda com a presença de alguns ministros lá, o caso da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é o caso do Onyx Lorenzoni, esse que é um fiel escudeiro ali desde sempre do Bolsonaro, né? Foi aliado de primeira hora da campanha do Bolsonaro, e também do Mandetta, o partido do Mandetta, né? O ex-ministro da Saúde. Mas, mesmo com esses ministros, o DEM, até pelo fato de que Antônio Carlos Magalhães em nenhum momento aceitou essas indicações do DEM como sendo um motivo de aproximação em relação ao governo Jair Bolsonaro, e o Rodrigo Maia, que até chegou a dar sinais de uma aproximação no começo e a indicar nomes para cargos de segundo escalão no governo, rapidamente se tornou uma oposição educada, diplomática, mas uma oposição constante ao governo. Embora nas últimas semanas, com o gesto de Bolsonaro de trazer para próximo de si partidos que compõem essa abstração que é o Centrão, o Rodrigo Maia elogiou o presidente, chegou a dizer que agora ele faz política, né? Ele está fazendo política. Então é um quadro muito embaralhado, porque o governo vai em diversas direções, né? Ele não desincentiva, ele não desestimula esses grupos, como esse 300 do Brasil, né? Em nenhum momento houve qualquer desestímulo, e ao mesmo tempo é um momento para o Jair Bolsonaro em que é muito importante, isso que disse aí o Rodrigo Maia, fazer política, né? É muito importante para ele uma aproximação institucional e, ao mesmo tempo, pessoal com partidos tradicionais. Inclusive, hoje ele foi cobrado, né, o Jair Bolsonaro, ali naquele cercadinho, né? Ali também há idas e vindas, né? Em determinados momentos eles falam que ali vai ser uma espécie de espaço VIP para os apoiadores do presidente. Mas ele voltou a ser cobrado por esses apoiadores. Hoje, quando deixava o Alvorada, ele foi cobrado, e ao ouvir o pedido de empenho de uma mulher e ouvir de um homem sobre análises erradas feitas pelo Ministério da Saúde, ele falou assim: olha, eu vou acabar não parando mais aqui, me desculpem, eu não tenho o que fazer. Tenho que procurar o Ministério da Saúde. Tem que procurar o Ministério da Saúde. Então o Bolsonaro às vezes mostra irritação com aquela claque que ali se instala, né? Quando as entrevistas aconteciam normalmente, eles ficavam ali, ora respondendo no lugar do presidente, ora xingando os repórteres e reagindo a cada fala do Bolsonaro com aquela história de mito e aplaudindo, etc. Mas o Bolsonaro, nesse momento, começa a se irritar um pouco. Ele não vai abrir mão desses apoiadores, mas é um momento de ele tentar aproximação com partidos que têm muitas cadeiras, que têm muitos votos. Ele quer, inclusive, uma aproximação com o Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, não quer que o governo deixe de mandar sinais para esses apoiadores de que continuará batendo de frente com o establishment. Esse é o verdadeiro mito, ou seja, essa é a verdadeira narrativa que interessa ao governo quando
ele fala com esses apoiadores incondicionais, né? Aqueles que, quando o Moro, por exemplo, saiu, atiraram no Moro. Não importa se o Guedes sair, vão atirar no Guedes. Eles são bolsonaristas. E para eles é muito importante, para o Bolsonaro, é muito importante que ele mantenha para eles, em direção a eles, esse discurso de choque com o establishment, choque com o que está estabelecido, choque com o sistema, essa outra expressão abstrata, né, que é usada há décadas, né? Lutamos contra o sistema não nos tolera, porque nós vamos mudar o sistema, vamos derrubar o sistema. Esse é o discurso para os apoiadores. Por outro lado, no pragmatismo inevitável em qualquer governo, ele tenta se aproximar de partidos como o PSD do Kassab, como o Solidariedade do Paulinho, como o PP, que tem muitos votos, né? E aí voltam à cena figuras como o Jefferson, como o Valdemar Costa Neto, que acabam sendo fundamentais para o governo nessa tentativa de aproximação. Então é um quadro confuso demais, né? Muita gente que fica ali tentando discernir A e B, sempre A e B claros, facilmente observáveis e identificáveis, fica confuso. Aí aparece o Olavo de Carvalho xingando o Bolsonaro, aí aparecem militares da ativa fazendo restrições à fala dos ministros que estão, os ministros militares, né, que estão no governo, um deles é da ativa. Então as pessoas acabam não conseguindo identificar A e B. Elas veem um quadro muito confuso, que ora vira um conjunto só, ora se separa novamente. E essa coisa caótica, de certa forma, é alimentada, né? E com isso o Bolsonaro mantém a chama de chegar a 2022 com pelo menos 35% dos votos, o que seria, em tese, mais do que suficiente para ir para um segundo turno, pelo menos. E esse jogo caótico vai continuar, com idas e vindas, com declarações que se chocam. Ora os apoiadores são interessantes, ora não são. E o problema é que a oposição é muito parecida, né? A oposição ela tem um comportamento político muito parecido, né? Você vê a relação, que é meio esquizofrênica, né, do Ciro com o PT, por exemplo, de aproximações, elogios, distanciamentos, xingamentos. Então, pro observador comum, que não está agarrado a qualquer dos movimentos ou a qualquer das figuras, o Brasil se tornou um quadro muito, muito confuso, e agora essa confusão se expressa na tolice infantil, nessa molecagem de atirarem fogos de artifício contra o Supremo, o que, repito, Ronald, é um erro estratégico. Eles acabaram de dar ao Toffoli e ao Alexandre de Moraes argumentos fortes para a manutenção de um inquérito que era muito criticado. Já falaremos mais sobre esse tema, entrevista exclusiva em instantes, já, aqui no Bandeirantes Acontece. Agora 13h20. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. As primeiras informações com a Gabriele Guimarães. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos os ouvintes. Agora são 3h20. A Avenida Elísio Cordeiro de Siqueira, que fica em Pirituba, tem um pouco de lentidão porque um homem caiu de uma bicicleta. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada até o local e ele também foi levado ao pronto-socorro mais próximo porque acabou tendo ferimentos na cabeça. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde.
além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Marguerita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Marguerita Delivery, 2714-3000. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 22 minutos. O medidor oficial da CT aponta 2 quilômetros de congestionamento. O corredor norte-sul tem lentidão intensa no sentido zona norte, desde a rua João Teodoro até o metrô Armênia. Bandeirantes acontece. 3 horas e 23 minutos, você está na Rádio Bandeirantes, este é o Bandeirantes Acontece. Acompanhe a nossa programação também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Faça parte aí dessa enorme galera que está conosco e que vai, além de assistir em imagem, assistir o vídeo e acompanhar o nosso áudio também, para você que está no Dial, mas quem está pelo YouTube tem a possibilidade de debater os principais assuntos, tem um chat rolando do lado da nossa imagem, é muito legal que você participe também. Secretário Nacional do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, vai sair do governo. Ele conversou hoje com o José Luiz da Atena aqui na Rádio Bandeirantes. Estou há 4 anos no Ministério da Economia, então a decisão era ou eu saio em agosto agora, que depois de agosto nós vamos começar a discutir todas as políticas pós-Covid de recuperação da economia, então seria bom um novo secretário já participar dessa discussão e ir até o final do governo, ou ficaria até o final do governo. Ficar até o final do governo seria os 6 anos e meio aqui no Ministério da Economia, já é tempo demais para mim. Então, eu já estou aqui há 4 anos, então, numa conversa boa com o ministro Paulo Guedes, conversando de uma forma amigável, eu decidi sair e, claro, fazer uma transição. Não saio imediatamente, fico aqui até agosto e faço uma transição suave para o novo secretário. Mas tudo em comum acordo, sem nenhum problema, sem nenhuma divergência. Mansueto passou por governos, né, Zaidan? Lá na Secretaria do Tesouro Nacional. E agora, já previamente, anunciou que vai sair, mas anda fazendo rasgados elogios ao ministro Paulo Guedes. Isso impacta, de alguma forma, a estrutura do ministério? Ou o governo vai sentir demais a falta de Mansueto? Como é que vai ser avaliado pelo mercado essa saída? Bom, a estrutura não deve ser afetada porque o Bruno Funchal deve ser o substituto dele, Ronald. O Bruno Funchal, ele é diretor do Programas do Ministério da Economia, ou seja, ele trabalha na equipe do Paulo Guedes. O Mansueto o conhece, obviamente, e tudo indica o Paulo Guedes já escolheu o Bruno Funchal para substituir o Mansueto. É claro que o Mansueto tem, primeiro, ele tem respeitabilidade que é enxergada pelos investidores, né, pelo chamado mercado, essa figura abstrata, né, que é o mercado. Às vezes fala-se do mercado como se fosse um ente homogêneo, né, onde todos falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa, querem a mesma coisa. Não é. O mercado, ele é um choque de interesses distintos, às vezes até antagônicos, né, e aí você tem a média desses interesses. Mas no Congresso Nacional, também o Mansueto Almeida é muito respeitado. Só que o Bruno Funchal, Ronald, ele traz no seu currículo, ele traz uma atuação muito importante como secretário da Fazenda Capixaba. Você está lembrado, Ronald, que não faz muito tempo nós tivemos uma sequência de estados decretando oficialmente calamidade financeira, né? Exatamente. Minas Gerais, Rio de Janeiro. Aí alguns conseguiram fazer um acordo para mandar lá para frente o reinício do pagamento da dívida que tem com a União. O Mato Grosso do Sul, muita gente entrou no rol de estados
que estão quebrados. Rio Grande do né? Sul passando por Grande do problemas Sul. seríssimos sem pagar os servidores, né, Zaidan? Exatamente. Em Minas Gerais, nós tivemos uma sequência aí, há 2 meses, o que permitiu ao Zema pagar funcionários e aposentados, pensionistas, foi um dinheiro que Minas Gerais conseguiu de uma ação que estava há muito tempo em disputa lá na Justiça do Paraná. Minas ganhou e conseguiu um dinheiro e ele conseguiu pagar. No mês seguinte, o Estado conseguiu R$1 bilhão que havia sido depositado pela Vale, uma multa estipulada. A Vale, aliás, há vários motivos pela sofrer multas, né? E Tem feito por onde nos últimos anos, né, Zaidan? Sim, sem dúvida. E esse R$1 bilhão foi fundamental pro Zema pagar as contas. E agora ele começa a ver como única saída o dinheiro do governo federal, aquele pacote que o Paulo Guedes havia anunciado. Não é suficiente, né? Mas pelo menos ele pode ganhar mais um mês. E veja, o governo de Minas ele entra em cada mês sem saber como vai pagar as contas. Tem conseguido em razão de eventos extraordinários, que não vão se repetir. Ele não vai ganhar uma outra ação, ele não vai receber, pelo menos agora, outro bilhão da Vale. O negócio é complicado. E nós estamos falando de estados que, para os padrões brasileiros, são ricos, né? Nós sempre lembramos aqui, o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. E o Rio mergulhou num caos, né? Uma sequência de governos ruins. Bom, basta ver o que aconteceu com alguns deles, né? Não só com o Cabral, hein? O Cabral tem sido, digamos, aquele que fica em exposição. Olha aqui, né? Prendemos um governador corrupto, mas na verdade são vários os investigados, aqueles que foram presos e soltos, presos de novo, soltos outra vez. Há muitos indiciados, há um governador enfrentando agora processo de impeachment com apenas 1 ano e meio de mandato. Então, destruíram a administração do Rio de Janeiro e as finanças foram pro ralo, né? Agora, o Espírito Santo é a exceção. E quando aqueles estados todos começaram a decretar calamidade financeira, as finanças do Espírito Santo credenciaram o estado a ser o único da federação, a única unidade da federação de 27, a ter nota A naquele rating do Tesouro. Porque assim como o país é avaliado, né, por agências como a Moody's, né, Standard & Poor's, etc., os estados são avaliados. E o único que conseguiu nota A no rating do Tesouro foi o Espírito Santo. E quem estava lá como secretário da Fazenda? O Bruno Funchal. E tudo indica será o Bruno Funchal, pelo menos as informações já circulam aí livremente e saíram do Ministério da Economia. Se o Paulo Guedes não mudar de ideia, o Funchal vai assumir o lugar do Mansueto Almeida. E o Mansueto adiantou aí, né, para o Datena, na Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes, que será em agosto. Então ele vai até agosto. Agora, o Mansueto, você está lembrado do Plano Mansueto? Sim. Muito importante, porque ele estabeleceu o seguinte, olha, nada de dar dinheiro para os estados, emprestar dinheiro para os estados e falar, mas vocês têm de fazer o ajuste fiscal, senão não tem mais dinheiro. Passado um período, eles não tinham feito ajuste nenhum e queriam mais dinheiro. Não precisamos de grana, tal, você não pode desamparar uma unidade da federação e tal. O que fez o Mansueto? Primeiro, vocês fazem o ajuste, depois sai o dinheiro. E muitos governadores não gostaram, é óbvio, mas esse plano foi visto como fundamental para salvar as finanças destes estados. E aquele problema, né, Ronald, é que quando a gente fala em estado quebrado, fica parecendo que a vítima é o governador, são os secretários, a Assembleia Legislativa. Não, a vítima é o sujeito mais carente, é cidadão, a população, né, mais carente que precisa do serviço público. Eu lembro quando o Fernando Henrique deixou de repassar um dinheiro para Minas Gerais, numa época em que o Itamar Franco, e veja, Itamar Franco foi fundamental para o Fernando Henrique se tornar candidato à presidência. O Itamar Franco rompeu com o governo do Fernando Henrique. Aliás, o Itamar tinha isso, né? O Itamar ele tinha momentos assim de simpatia por um governo, de repente ele rompia. Foi assim com o Lula também. Ele rompeu com o governo Lula. E o Itamar, ele foi essencial para que o Fernando Henrique, que começou como chanceler, depois ministro da Economia, aí veio o Plano Real, para que o Fernando Henrique fosse o candidato à eleição em 94.
E o Plano Real, claro, foi o grande eleitor do Fernando Henrique. Pois bem, o Itamar Franco rompeu com o Fernando Henrique. Em determinado momento, ele mandou policiais militares para Furnas, dizendo que não aceitaria a privatização de Furnas e que Furnas seria defendida a bala pela polícia militar. E ele começou a dizer que o Fernando Henrique não estava repassando dinheiro para Minas porque o Itamar o criticava. O Fernando Henrique e o Pedro Malan, eles argumentavam, não, é uma decisão técnica, né? É uma decisão técnica, Minas não cumpriu determinados requisitos, não podemos repassar. Não temos autoridade legal para o repasse. O Itamar dizia, cascata, eles não repassam por motivos políticos, porque eu sou oposição. O fato é que isso afetou hospitais públicos, escolas públicas. Afetou quem, Ronald? O Itamar? Não. Os seus secretários? Não. O Malan, o Fernando Henrique? Não. Afetou gente pobre que precisa do serviço público mais do que qualquer outro, não é? Então o Mansueto falou, olha, não adianta ficar empurrando com a barriga, não cumprindo os compromissos fiscais estabelecidos e depois vindo aqui pedir dinheiro. Vocês têm de primeiro fazer a parte que lhes cabe e depois haverá dinheiro, porque aí nós sabemos que o dinheiro será administrado de maneira responsável. A pandemia varreu esse debate e não sei se o Mansueto acredita que ele será retomado nos termos anteriores. O que aconteceu durante a pandemia foi, de novo, a abertura dos cofres. E aí tinha de abrir mesmo, não havia alternativa. Mas o Mansueto percebeu que não vai ser tarefa fácil o ajuste fiscal na União, até pela conta que virá em razão dos gastos com a pandemia, e nos estados, que ele tentava estabelecer um caminho para os quais ele tentava estabelecer um caminho de restabelecimento de condições fiscais razoáveis, inteligentes, responsáveis. Eu acho que ele percebeu que esse jogo dificilmente será virado e pediu o boné. Agora, o Bruno Funchal tem essa credencial de ter feito um trabalho muito bom no governo capixaba. Tomara ele consiga manter o mesmo nível de diálogo que o Mansueto conseguia, principalmente no Congresso Nacional, Ronald. O Zaidan, teve uma história do Itamar, na época, fim dos anos 90, quando ele mandou mais de 2.000 policiais lá. Tinha uma história lá que classificaram como meio factoide, que era a história do possível rompimento do dique de Furnas e tal, mas nada mais era do que uma mobilização para mostrar que ele estava contrário à ideia de privatização de Furnas e mostrar que ele era capaz de mobilizar a tropa e a sociedade de uma forma geral contra essa possível medida. Esse foi um dos atos que você fez parte dessa citação sua, Itamar e a defesa de Furnas, né? O Itamar é uma espécie de último dos moicanos, né, Ronald? Da maneira como se fazia política, principalmente nos anos 50, depois da redemocratização de 45 e a Constituição Liberal que veio na sequência, né, ali no governo do Eurico Gaspar Dutra. Depois Getúlio volta ao poder, mas aí não mais como um ditador, né, volta eleito e tem aquele fim trágico e tal. Mas principalmente desde o governo Juscelino, estabeleceu-se um nível, uma maneira, um modus operandi. Minas Gerais, inclusive, ficou, de certa maneira, com um estereótipo assim, de políticos sagazes, né? Que sabiam conduzir as coisas. O Tancredo personificava muito isso. E o Itamar também. O Itamar é dessa escola, né? E ele aprendeu muito, principalmente ali com o Tancredo. Então, o Tancredo, o Magalhães Pinto, que eram políticos, inclusive, com posições distintas, né? Foram rivais. E um se opôs ao outro durante muito tempo, mas tinham a mesma maneira de conduzir as coisas. O Itamar era daquela época. E ele percebeu que Minas Gerais seria duramente atingida por medidas do governo federal. E, além disso, o Itamar sabia fazer barulho. Quando ele colocou o Ciro Gomes no Ministério da Economia, você está lembrado que foi depois do caso Recupero, da parabólica. Sim. Não é? Sim. Aquele negócio de o que é ruim a gente esconde. Não é? Varre para debaixo do tapete. Só que aquilo era uma conversa de intervalo. Isso. Mas tinha a parabólica, né? E pegaram aquela conversa. Carlos Monfort era o interlocutor dele naquele momento, né? Carlos Monfort, aquilo enfraqueceu o governo temporariamente. O que ele fez? Ele falou: preciso de uma metralhadora verbal, não é? E o Ciro já chegou atirando contra a Fiesp e não sei o quê. E fez um barulho tal que o caso Recupero virou canto de página, né? O Itamar tinha muita sagacidade.
era um político da velha cepa ali, uma espécie, não sei se o último dos moicanos, mas um dos últimos. E ele tinha aquele traço do Carlos Lacerda. Ele tendia a ser oposição ao governo estabelecido. O Carlos Lacerda tinha isso, apoiava e depois rompia. Rompia assim, duramente, se tornava o mais duro opositor àquele governo. E o Itamar tinha muito disso também. Tanto que ele rompeu com o FHC e depois rompeu com o Lula também. Conseguiu trazer até o Fusca de volta, né, Zaidan? Até o Fusca. Ele gostava. Então, ele era um saudosista, né? Ele tinha muito também dessa... O Itamar tinha... então ele fez eu não me lembro do nome daquela moça que acabou virando... ficou famosa, Sim, né? no desfile na Sapucaí, que as imagens não eram tão católicas assim. Exato. Mas ele tinha essas coisas, né? Ao mesmo tempo, ele tinha um lado conservador, né? Mineiro. Era uma figura assim, era uma figura complexa. Né? O Itamar não era um cara assim que você rotulava, metia um carimbo nele. Era complexo como deve ser um político. O político deve ser complexo, né? Porque ele é resultado de uma sociedade complexa. Ele era complexo. E ele, pelo menos nesse mar de enroscos e lama e corrupção e denúncias que temos desde o governo Sarney, ele pelo menos saiu ileso. Não houve denúncia contra ele, né, Ronald? Lilian Ramos, tá, Zaidan? Só pra gente Lilian lembrar. Ramos, Lilian exatamente. Ramos. Hoje tem 56 anos. Esse é o Bandeirantes Acontece. A gente já volta. Bandeirantes Acontece. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. 2020. Os valores olímpicos estão no ar. Como nunca na história recente, a amizade e solidariedade com os idosos e outros grupos de risco. O respeito pelos que trabalham com atendimento ao público e a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1988. Aqui em Brasília, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. No dia 5 de outubro de 1988, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, promulgou a 6ª Constituição Brasileira em um século de república. A cerimônia de promulgação da Carta Magna foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados, com as presenças de centenas de convidados, incluindo o presidente da República, José Sarney. Arquivo digital. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isso se cumpra. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. 3 horas e 41 minutos. Tem obras sendo realizadas na rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro. Por esse motivo, há um trecho de 2 quilômetros de congestionamento, que vai do quilômetro 161 até o 159, entre Jacareí e São José dos Campos. Bandeirantes acontece. 18 minutos para as 4 horas, você está na Rádio Bandeirantes, este é o Bandeirantes Acontece. Acompanhe aí, além do dial, pelo aplicativo Band Rádios e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Subiu o número de motoristas de ônibus mortos por coronavírus em São Paulo. Ana Paula Rodrigues conta pra gente. Oi, Ronald. Oi, Zaidan. Boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Subiu para 40 o total de motoristas de ônibus mortos por Covid-19 em São Paulo. O número é do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus da cidade e representa um aumento de 12% no total de pessoas que não resistiram à doença, isso na comparação com o último levantamento, que é do mês passado. Segundo essa pesquisa, 155 casos de Covid-19 foram confirmados entre os trabalhadores, um aumento de 15% em relação também ao mês passado. A maior parte dos casos de doentes e mortos está nas regiões sudeste e leste da cidade. Zaidan, se tem um profissional que nessa pandemia, na medida em que a cidade volta ao normal, vai ser impactado por isso, é aquele que lida com o acúmulo de pessoas. E claro, o motorista de ônibus vai estar próximo desse acúmulo de pessoas com o transporte público em plena atividade. Como tirar da linha de tiro esses profissionais, aumentando o número de mortos entre motoristas de ônibus, Aidan. E na semana passada, Ronald, representantes dos trabalhadores se reuniram com o pessoal da prefeitura para pedir que a frota fique inteiramente na rua. Claro que quando se diz 100%, você tem de considerar que haverá um ônibus estragado, que está na manutenção, que está sendo reformado, sendo repintado, bateu, está no funileiro, está no mecânico, isso é normal. Mas 100% da frota disponível deve estar nas ruas. É verdade que atualmente já é um número bem melhor, 92% segundo a prefeitura. Então a Ana Paula Rodrigues traz uma informação muito importante, porque você imagina o seguinte, o sujeito está lá, segundo as empresas e a própria prefeitura, há uma cortina, né? Ele está de máscara, então a cortina impede que ele tenha contato ali com o ar contaminado, pelo menos imediatamente. Se alguém entra no ônibus, espirra. Segundo, o motorista, assim que ele chega lá no ponto final, o ônibus deve ser higienizado para que possa ser reutilizado para fazer de novo a volta da linha, todas as vezes. Foi isso que foi prometido lá no início. Mas houve um erro grave da Prefeitura de São Paulo, que foi aquela redução drástica na oferta de ônibus no começo da crise. E era óbvio isso, né? Era óbvio. Então, desde aquele momento, todos nós alertávamos. Está errado. Tente colocar o maior número possível de ônibus, porque as pessoas não deixarão de circular por causa disso. Elas vão esperar o ônibus, ainda que ele atrase 20 minutos, ainda que em vez de passar de 10 em 10, ele passe de 20 em 20. Normalmente, aliás, já demora para burro, hein? Esse é um problema crônico em São Paulo, não resolvido por nenhuma administração. Você fica meia hora esperando o ônibus passar. No fim de semana, então, isso em tempos normais, né? Há uma redução violenta da oferta. E a demanda é alta, ela é menor do que nos outros dias, mas ela continua alta. Em São Paulo sempre é a demanda alta, sempre. E aí, no fim de semana, que as pessoas poderiam viajar com um pouco mais de folga, de conforto, todo mundo sentado e tal, que nada. Você tem ônibus lotado porque tem menos ônibus. E é claro que aconteceria isso agora, uma redução da demanda, mas ainda uma demanda gigantesca. E aí, quando há redução da oferta,
estava na cara que os ônibus ficariam lotados. O mesmo aconteceu no metrô, não é só a prefeitura não, o governo do estado. O mesmo aconteceu no metrô. Até porque houve a necessidade de afastar temporariamente alguns profissionais, né? Grupo de risco, etc., aqueles cuidados que foram tomados inicialmente, e um percentual importante dos funcionários do metrô deixou de trabalhar, né? E com isso houve redução no número de trens. Resultado, trens lotados. É óbvio. E então deveria haver um número maior de funcionários no metrô. Há muito tempo, aliás, os funcionários do metrô reclamam isso, que está faltando gente. Tem tempo que eles... Assim, tem uma crise, uma parte, 30% você tem de afastar, é claro que o sistema vai sofrer. Né? E há muito tempo eles estão alertando, falta funcionário no metrô, é preciso contratar mais gente. Né? E não é à toa que o metrô, que ainda é o melhor meio de transporte em São Paulo, até porque, convenhamos, é só olhar os outros, né? Mas ele, quando comparado consigo mesmo, com o que ele já foi, o metrô piorou e piorou muito, inclusive na frequência dos trens. Ou seja, o intervalo entre um trem e outro aumentou. E os trens estão cada vez mais lotados. Então é claro que houve muitos erros. E motoristas pagaram por isso, porque você lotou os ônibus. O ideal, se você tem um número maior de ônibus, você vai ter inclusive a possibilidade de um passageiro ficar um pouco mais distante do outro. Porque, e eu vejo aqui, ó, que nos terminais, Ronald, colocaram plataformas, sinalizações, né, nas plataformas, com a distância de 1 metro entre os usuários, que já não é o recomendado, né? Não, pelo menos 1,5 metro. Esse não é o recomendado. Mas eles viram que era o possível. Pois bem, nós estamos falando de plataforma. Mas passe pelos pontos de ônibus. Uma coisa é lá no ponto inicial, mas passe pelos pontos de ônibus. Não é corredor. Uma coisa é corredor. Outra coisa são os pontos. Vai lá na Brigadeiro Luiz Antônio, para pegar uma avenida movimentada, e veja como está na Faria Lima, veja como está um ponto. Isso além do que acontece nas periferias. Isso sem chuva. Se estiver chovendo ainda, Zé, daí o posto tiver uma cobertura, muito pior. Muito pior. Todo mundo aglomera. E até porque você tem cobertura, e fora que tem ponto que não tem cobertura. Não é uma grande parte. Eu mesmo pego o ônibus para ir pro serviço num lugar que não tem cobertura nenhuma, né? Então você tá ali, ao léu. Agora, passa o ônibus. A pessoa não conseguiu pegar, ela chegou, o ônibus acabou de passar. Se vai passar outro daqui 10 minutos, tranquilo, não é? Ela vai conseguir pegar um ônibus ali com pouca gente pegando e tal. Agora, se leva 30, 40 minutos, vai lotar. Mas não é que vai lotar o ônibus só. A entrada do ônibus é caótica. E com a recomendação de que eles evitem ônibus superlotados, as pessoas começam a disputar para entrar no ônibus, não é? E não é o motorista que vai conseguir controlar isso, não é o cobrador que vai conseguir controlar isso. Então, a melhor saída não é a solução, acabou o problema, mas o melhor caminho é encher de ônibus. Quanto mais ônibus, melhor, porque você vai ter espaço maior entre as pessoas, menos gente viajando nos ônibus, isso vai ser um risco menor, não é zero, mas um risco menor para os outros passageiros e para o motorista e para o cobrador. Agora, com o ônibus lotado, não tem jeito, porque é claro que gente com o vírus entrou em centenas, milhares de ônibus. E aí você vê esse número de mortos, né, de motoristas mortos por causa da Covid. Então, para mim, desde o início houve um erro. Agora estamos com 92%, é isso? Tudo bem, acho um número ótimo, né? Mas que se chegue a 100% da frota possível, ou seja, o ônibus não está na oficina, bota para circular. Estamos falando de salvar vidas, não só dos passageiros, mas também dos motoristas e cobradores. Né? 10 minutos para as 4 horas. Já tem o último tema desta primeira hora. Bandeirantes acontece. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. A nota de corte está cada vez mais alta, para ficar só sendo mesmo muito afiado na cozinha. MasterChef Profissionais, terça 10h45 da noite, na tela da Band. MasterChef Profissionais, todos querem ser. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. E PicPay, baixe o PicPay para pagar e parcelar seus boletos em até 12 vezes. Agora são 3 horas e 52 minutos. O destaque dessa vez vai para a zona sul da cidade. A Estrada dos Mendes foi interditada entre as ruas Campos dos Amigos e Darcy Lima da Glória, na Vila Natal. Essa interdição começou às 13h e é para obras de prolongamento da linha Esmeralda da CPTM. A previsão para o término dessas obras é de 180 dias. Bandeirantes acontece. 7 minutos para as 4 horas, o governo... Ronald. Oi, Zaidan. Antes de você entrar no tema aí, só para dizer que eu li um comentário aqui muito bom do Murilo Facuri. Na hora que a gente tá falando do Mansueto, ele falou assim, era para falar do Mansueto, o Zaidan tá viajando. É porque a gente começou a falar da situação dos estados, né? Isso, e foi parar no Itamar Franco, né? Do Rio. Mas o Facuri, eu tenho isso mesmo, eu começo a viajar no negócio. E o dia que eu não conseguir voltar mais, aí um abraço, aí eu me aposento. Né? Mas se tem uma coisa que o Zaidan faz é buscar a amarração histórica e voltar exatamente ao ponto de partida. O governo... O dia que não voltar mais, tchau. Mas isso aí, Zaidan, que é isso, né? Tem um longo caminho pela frente para você nos agraciar com seus comentários aqui, sempre pertinentes e amarrados. Isso que é o mais importante. Dia que desamarrar, todos nós estaremos juntos nessa. O governo prorrogou o prazo para uso da Força Nacional no combate a incêndios lá na Amazônia. A Natália Pazzi conta aqui pra gente. Oi, Ronald, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O Ministério da Justiça prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança na Amazônia Legal para as ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais e combate a incêndios florestais e queimadas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e prorroga a atuação entre 11 de junho e 10 de julho de 2020. O emprego da Força Nacional é feito em articulação com Forças Armadas, órgãos de segurança pública e entidades públicas de proteção ambiental. A Amazônia Legal, a gente lembra, é uma área que abrange 61% do território nacional, integrada por 9 estados pertencentes à Bacia Amazônica. Volto com você. Valeu. E tem uma época aí da diminuição das chuvas, a época da estiagem que vai permanecer, e a participação da Força Nacional se faz necessária nesse momento naquela região que vai desde a Amazônia Legal passando por vários estados, Aidan? Bom, eu penso que quanto mais força ali, melhor. Porque a Amazônia Legal é um troço gigantesco, né? A Amazônia brasileira, ela é um continente, né? Ela é uma Europa. Então, aquilo é imenso e você tem fronteiras secas, dificuldade, e também onde a fronteira é no Rio, a dificuldade imensa de vigiar, não é? Então, a contrabando... que é feito por barco, é contrabando que é feito por avião, a contrabando que é feito por terra, e isso entrando e saindo. Então entra arma, entra droga, entra gente que está fugindo da justiça e que fica ali numa espécie de limbo, né? Legal, um espaço que ninguém controla. E gente que sai levando riquezas da flora, riquezas da fauna, ou para comercializar ou para pesquisa, porém por meios ilegais, né? E há muito tempo houve aquele projeto Civan que buscava exatamente estabelecer com satélites
a possibilidade de uma vigilância tecnológica inteligente e eficaz na Amazônia, porque é muito difícil. Não é um terreno que você tem visibilidade de quilômetros e quilômetros. Se você está no chão, você não enxerga mais do que alguns metros, porque é mata para todo lado. E se você tem uma vigilância aérea, também é muito limitado, porque você não consegue ver o que acontece em solo, e muitas vezes não vê o que acontece nos rios. A vigilância por barcos, ela também é muito limitada. Então há um espaço muito restrito que ela consegue ter eficiência na vigilância. Então é preciso mais gente e muito mais equipamento. Satélite é fundamental e, claro, informação entre os governos que vão além da Amazônia Legal, ou seja, a Amazônia como um todo, né? Então a Venezuela, a Colômbia, o Peru, é preciso ter compartilhamento de informação, porque é muita riqueza que sai e muita coisa ilegal que entra. E o prejuízo é gigantesco. Além disso, há o fato de que há os desmatamentos, né? Ou seja, além da vigilância da fronteira, há o problema dos incêndios. E alguns, isso até já foi discutido largamente, alguns são aqueles incêndios limitados que muitas vezes o produtor sem recurso e o único meio que ele tem de limpar a área para plantar é o fogo, né? Isso é uma coisa antiquíssima, nos primórdios da agricultura. Hoje, você tem outros meios e descobriu-se muita coisa. Sabe-se, por exemplo, que se você solta uma boiada entre árvores ali, ela é capaz de, nos seus movimentos naturais, ela é capaz de lançar sementes no solo, né? Ela é capaz de fecundar ali o solo sem necessidade da ação humana. Então há muitos meios de você preservar e ao mesmo tempo produzir. Segundo, a grande produção nacional, os grandes agricultores e pecuaristas não buscam aquela terra. Primeiro que o custo ali para você conseguir viabilizar a produção é muito alto. Segundo que com a produtividade cada vez se produz mais no mesmo espaço. Não há necessidade de ampliação considerável da área plantada para obter mais grãos, para obter mais carne, para obter mais leite. É possível fazer tudo isso no mesmo lugar, no mesmo espaço, exatamente pela tecnologia que está à disposição, pelas técnicas de plantio, de colheita e de manutenção que existem hoje. Então, desde a época do plantio direto, né, você tem inúmeras técnicas que foram espalhadas e foram desenvolvidas. Agora, o problema é que há aqueles que não estão lá para produzir arroz, para produzir milho e nem para produzir carne. Estão lá para arrancar madeira e arrancar ouro. E é claro que a mineração, mesmo a mineração legal, ela já traz prejuízos consideráveis para o terreno. Isso é indiscutível, mesmo com a melhor tecnologia. A mineração ilegal, e portanto desprovida de compromissos com as regulamentações, ela usa o recurso mais barato. Então você ainda tem os de mercúrio, esse tipo de coisa que vai poluindo águas, vai matando peixes, vai destruindo tudo. Você tem o fim das matas ciliares, né? Então cada vez mais há enxurradas que vão tirando da terra os seus elementos de fertilidade e lançando-os na água, e os rios vão ficando menos profundos, né? Porque muita terra é jogada no rio. Então esse problema vai se avolumando, não é só o fogo, mas o fogo é o problema visível ali, ver parte da Amazônia ardendo. A maior parte da Amazônia está preservada, isso é claro, mas o movimento é preocupante, porque os números são cada vez mais desafiadores, né? Cada vez mais a lei, o Estado é desafiado por aqueles que ilegalmente vão lá derrubar ou minerar, né? Então é claro que a única maneira de resolver isso é com tecnologia, mas também com gente. Na Amazônia não tem alternativas, tem que ter gente patrulhando, vigiando e com autoridade, porque há muitas vezes um discurso dúbio, não é? O passar a boiada do Salles, é claro que é uma preocupação. É claro que ali, não interessa se você está falando da Mata Atlântica ou da Amazônia, é uma preocupação o passar a boiada. Aproveita que está todo mundo olhando para lá e passa a boiada. Não, isso não é aceitável. Não é nem a tese do Salles. O Salles pode conversar conosco aqui e mostrar que há um excesso de regulamentação no Brasil. Perfeito, eu concordo que há. Há muita regulamentação, muita burocracia. Produtores muitas vezes ficam amarrados
por uma legislação restritiva e antiproducente, porque empurra muita gente para, às vezes, a ilegalidade. Então há muita regulamentação. Isso é uma coisa. Outra coisa é que ninguém deu ao Ricardo Salles autoridade para fazer por conta dele a desregulamentação. Concordamos que há excesso de regulamentação? Há. Então o que deve fazer o ministro? O que deve fazer o governo? Congresso Nacional. Precisamos mudar a lei. Nossa proposta é esta. E aí, Ronald, o Congresso vai decidir se aprova, se rejeita, se aprova em parte, se emenda. Agora, o que não pode, tá todo mundo olhando para lá, passa a boiada. Isso não existe. Não é se ele tem razão ou não tem razão quanto à desregulamentação. Acho até que há muitos pontos realmente que são exagerados, né, com relação à regulamentação. É preciso desregulamentar em parte e não com relação a toda a lei ambiental. O Brasil tem uma boa lei ambiental. A dificuldade maior é em fazê-la ser cumprida. Agora, outra coisa é o sujeito não querer que isso passe por um debate da sociedade, dos técnicos, dos especialistas, do Congresso e tente sozinho levar a boiada. Terminando, Zaidan, com boa música, essa primeira hora aqui do Bandeirantes acontece. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Essa é ela, Fitzgerald, com a orquestra Butch Bregman, com Night and Day. As it stands against the wall. Em 1992, o mundo das artes perdia Ella Fitzgerald aos 79 anos. Ela, ela faleceu em Beverly Hills, né? E natural de Newport News. Com uma carreira que tem 14 Grammys, medalhas nacionais dadas só por 2 presidentes, Ronald Reagan e também George W. Bush. Uma das maiores cantoras, uma das maiores artistas da música americana de todos os tempos, né, Zaidan? Ô, Ronald, a melhor cantora que eu ouvi na vida. É mesmo? Eu nunca ouvi ninguém cantar tanto quanto Ella Fitzgerald. Claro que eu não sou nenhum especialista, sou só um ouvinte. Mas como ouvinte eu nunca ouvi ninguém cantar tanto assim. Que legal. Já tem a abertura da próxima hora do Acontece, entrevista exclusiva com o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Já. Bandeirantes Acontece. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você ouve Bandeirantes Acontece. Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Boa tarde. Cadê o Milton? Não? Caiu? Tá aqui. Ah, tá aqui o Milton. Ô, Milton, tá me ouvindo? Eu tô, mas a Gabi esquece. Não foi ela não foi ela não. É que eu sou apenas um pequeno gafanhoto aqui nesse negócio de operar a mesa. Às vezes passa um botão pra lá, outro pra cá, mas agora foi. Ô, senhor,
treinou, o senhor ainda aprende. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Milton, tudo ótimo, tá cada vez melhor, né? Então, graças a Deus. O Zaidan não tem mais, né? Tem, o Zaidan, Estamos pelo amor aqui, de Deus, que é Milton, isso? e eu estava lendo aqui sobre o Marinho, né? Então, ia falar do Marinho. Aliás, o Cláudio Zaidan, boa tarde para vocês todos. Boa tarde, Milton. Estou preparando uma matéria aqui para o meu blog envolvendo aquelas pessoas geniais que Deus tanto deu talento aos jogadores de futebol, mas não souberam aproveitar. Da Saev, o goleiro, grande goleiro de 82 da União Soviética, ou da Rússia, e ele foi para a Espanha depois da Copa e virou alcoólatra. Perivaldo, teve grande fase, jogou tudo no lixo. Marinho Chagas nasceu com enorme talento, não aproveitou. Cascoaine, médio volante da seleção da Inglaterra, bebeu demais. Garrincha nem se diga. E olha que o Garrincha era tão gênio que mesmo assim ele plantou o nome dele para todo sempre, mas podia ter conseguido muito mais. Sabe quem que eu coloco por outro motivo? O Neto de ponta esquerda. O Neto nasceu com um talento imenso. Se ele tivesse a responsabilidade, o profissionalismo que ele tem hoje na tela da Band, ele teria disputado 3 Copas do Mundo. Ainda bem, né? Antes tarde do que nunca, aquela frase. Mas na área ali, olha, o Heleno de Freitas, sabe, não soube aproveitar. Paulo Valentim bebeu demais lá na Argentina e morreu. Tinha até um papo lá que era Tim-Tim, gol de Valentim, mas ele exagerou no Tim-Tim. E o Adriano, gente do céu, o Adriano nasceu com um talento imenso. Até hoje o pessoal da Itália sabe por onde ele jogou. O Ibrahimovic dizendo que nunca viu um centroavante igual. E eu vejo, agora está noivo. Eu estava vendo na televisão, na internet, está sempre ele lá, um cara de bobo, entendeu? Porque, sei lá, ele não soube aproveitar o enorme talento que Deus lhe deu. Então dá um timaço da história do futebol, viu, Zaidan? De pessoas com enorme talento para que aproveitaram 5, 10% do talento que Deus lhe deu. O senhor concorda ou desconcorda, Zaidan? Concordo. Agora, há casos, né, como o do Adriano e do Marinho, que tragédias pessoais... Desculpa, e o Marinho também, então. Não é só bebida, as tragédias... O Raul Nazar Calvé parou de jogar com 26 anos na quarta zaga do Santos porque rompeu o tendão de Aquiles, ele deu azar. O Coutinho, nosso querido Coutinho, foi a mesma coisa, parou com 27 anos, porque o joelho não dava para consertar igual hoje. O Ronaldo Fenômeno estava com o joelho 1000 vezes pior do que o do Coutinho, mas ele pegou a medicina avançada e brilhou na Copa 2002 e está na história, entendeu? Então é isso, não é só bebida, não. É também falta de sorte. O Neto, que eu faço muito evento, o Neto não bebe nem tubaína. Então hoje ele é um sujeito que está absolutamente centralizado, profissional no rádio e na TV Bandeirantes. Se ele tivesse esse profissionalismo ali nos anos 70, ele teria disputado 3 Copas. Sem dúvida. Fecho com você, Caboclo. Então tá, dá para escutar a homenagem ao Manuel? Qual a homenagem ao Manuel que você fez domingo? É. Ah, Milton, mas você precisa, deixa eu falar uma coisa, precisa avisar nós. Não, mas eu tenho um operador chamado... Ricardo Moreira Garcia. Que fase, Que fase. Ricardo Moreira Garcia. Isso. Eu faço programa com ele produzindo ao vivo. Eu cutuco ele no ar e ele acha tudo. Entendeu? Mas aí é um gênio, né? Um gênio da medição. Da próxima vez você cutuca, mas cutuca uma hora antes. É o seguinte, o Maracanã está fazendo 70 anos. Dá uma olhada no meu Instagram. Claro. Entendeu? O Maurício Kubrusli foi fazer pelo Fantástico uma vez, lá na Casa da Cultura de Muzambinho, onde temos a sala Milton Neves. E a trave, uma das traves da Copa de 50, estão lá. Tanto é que o Kubrusli foi lá. E esse cara gosta muito dele, porque na Copa do Mundo 98 eu fui fazer credenciamento de monoglota total e os franceses não têm as moças da França não tinham a mínima paciência. E ele viu o meu drama, ele estava ali na fila também, atrás de mim, ele pegou e me salvou. Eu fiquei fã dele. Depois que ele foi para Muzambinho, eu fiquei mais fã ainda. Então aí no Instagram, que você já deve ter visto, a trave, uma das 2 traves da Copa de 50, as traves que o Schiappino e o Didia fizeram 2-1 no Barbosa. Barbosa sem culpa nenhuma. Então agora, o que não dá para entender, viu, Zé? Eu fiz até a crítica aí no meu Instagram, e que a trave, bem na forquilha, está servindo de sustentáculo para
para 2 troféus para o campeonato luzambiense de truco. É verdade. Não, e um monte, né? Um monte ali tem um troféu, tem troféu de ponta a ponta. Não, mas ali na pontinha, na forquilha da esquerda, tem 2 troféus para o campeonato luzambiense de truco. É verdade. Entendeu? E o primeiro jogo do Maracanã, foi a única vez que o Valdir Teixeira fez gol no Maracanã, né? A Seleção Paulista e Seleção Carioca, 1-0 para a inauguração do Maracanã, 1-0 para a Seleção Carioca, gol de Valdir Pereira Zaidan. E depois a Seleção Paulista virou. E o goleiro da Seleção Paulista era um dentista da região de Campinas chamado Oswaldo Topete. Cadê o Oswaldo Topete, hein, Cláudio Zaidan? Tenho que ver no que fim levou. E tá lá mesmo, e tá no só. Tá lá mesmo, lógico. Mas, e o Valdir Pereira Zaidan, que você falou, é o gênio Didi. É claro, o grande Didi. Eu provoco, senhor. Ô Mendo, fala a verdade. Não é emocionante essa trave aí? Claro, é emocionante. E parafusada, né, Milton? Mas vê se combina com a Gabriele aí. Vê se combina com a Gabriele aí pra gente ouvir amanhã a sua homenagem ao Manuel. Tá combina bom? antes, tá? Amanhã, então. Mas olha aqui, ó, sabe por que essa trave foi no Muzambinho? O Muzambinho tinha um Expresso Viola, do Pedro Viola, que tá no céu, cruzeirense dos Malas. Ele tinha 10 Fenemê. Eu sou do tempo do Fenemê. E ele fazia transporte para tudo quanto é lado. E ele levava os queijos da Polengue, lá de Jureia, Cabo Verde, Guaxupé, para o Rio de Janeiro. E ele voltava, os caminhões voltavam carregados de produtos da Antártica, que ele era distribuidor da Antártica no sul de Minas Gerais. Só que ele chegou lá, distribuiu os queijos e tal, mas não deu para trazer nada, porque realmente estava em greve lá, estava faltando líquido, não tinha cerveja, não tinha chopp. Aí ele pegou, foi no Maracanã lá, conversa vai, conversa vem, então o caminhão tá vazio, leva aí, ó, leva atrás aí. E a outra Barbosa fez um churrasco com ela, entendeu? E ele pegou uns tufos do Maracanã, da grama maldita de 50 e levou no Muzambinho também. Bom. Entendeu? Isso, a história aí, eu sei que, eu tô falando muito do Maurício Kubrusli, porque ele fez pro Fantástico a matéria lá. E aí está a prova, realmente, 1950. A trave está na Casa da Cultura, na rua Licurgo Leite. Licurgo Leite foi um deputado federal que o Muzambinho tinha, que era muito amigo do Getúlio Vargas. Tanto é que, graças ao Licurgo Leite, o Getúlio Vargas montou a Escola Agrotécnica de Muzambinho e uma praça de esportes que realmente é muito interessante. Não é nenhum Madison Square Garden, mas quebra o galho. Tchau, Milton. Tchau, até amanhã. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Agora são 4h14. Aconteceu um acidente na saída do Rodoanel e, por isso, a rodovia Regis Bittencourt tem congestionamento no sentido sul, ali no quilômetro 278, na região de Embu das Artes. Neste momento sensível, também não está fácil para você que tem um negócio, né? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado, direto pelo seu celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser sem maquininha e recebe na hora com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Se liga na Dica Sil. O frio chegando e a coragem para lavar a louça na água fria está fugindo? Ao instalar uma torneira elétrica, fique atento à seção nominal correta do cabo, de acordo com o manual de instruções do produto. Ah, e não se esqueça de separar um disjuntor exclusivo para ela, além de contar com uma boa mão de obra. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Rádio Bandeirantes está sempre inovando. Nova marca, novo visual, com os programas e apresentadores que você confia de verdade. Primeira Hora, Jornal Gente, Manhã Bandeirantes, Os Donos da Bola, Bora Brasil e Bastidores do Poder. É Nelson Gomes, Isabela Camargo, Thaís Freitas, Joel Datena e muito mais. Isso é Rádio Bandeirantes, cada vez melhor para você. Trânsito.
Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. 4 horas e 16 minutos, a rodovia Anchieta tem congestionamento no sentido litoral, um trânsito intenso com pontos de parada no trecho de serra. Isso se deve ao excesso de veículos pesados em direção ao Porto de Santos. Bandeirantes acontece. 4 horas e 17 minutos, Cláudio Zaidan. 4h17, convidado muito especial aqui no Bandeirantes Acontece, ministro do Supremo Tribunal Federal. Caiu a linha do ministro, vamos conectar de novo com o ministro Marco Aurélio. Vamos conectar o ministro Marco Aurélio Mello e vamos conversar com o ministro nesse momento de tensões, inclusive envolvendo fisicamente o Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio, que está no Supremo desde junho de 1990, né? Indicado pelo então presidente Fernando Collor de Mello, são da mesma família, aliás, primos, e ele ficará no Supremo até julho do ano que vem, né? Ele completará em julho de 2021, completará 75 anos. E aí, conforme diz a lei, antes era até 70 anos, agora até 75, né? Houve aquela mudança. Então, o Marco Aurélio Mello, este ano o Celso de Mello deixa o Supremo e no ano que vem será o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro já está conosco? Zaidan, ainda não. Estamos conectando o ministro nesse momento, tentando conectá-lo nesse momento. Tá um problema com o ministro, a gente vai tentar retomar o contato com ele já, tá, Zaidan? Lembrando que foi um fim de semana muito complicado em Brasília, né, com aqueles, repito, ataques fisicamente inócuos, né? Não eram destruidores, letais, fogos de artifício, mas a simbologia é que é preocupante, já que aquilo denotava um desejo de um bombardeio ao Supremo Tribunal Federal. E um erro estratégico, né? Na medida em que finalmente Toffoli e Alexandre de Moraes encontraram argumentos para manter o inquérito que vinha sendo tremendamente questionado. E daqui a pouco a gente conversa a respeito disso e de outros assuntos com o ministro da Suprema Corte Brasileira, Marco Aurélio Mello. A gente vai, Zaidan, tentar retomar o contato com o ministro, teve um pequeno problema, e enquanto isso a gente vai seguir aqui com os nossos temas, tudo bem? Claro. 4 horas e 19 minutos. Ô Zaidan, lá nos Estados Unidos, mais um caso de um policial branco que assassinou um jovem negro, dessa vez em Atlanta. O policial foi demitido, isso aconteceu na fila do drive-thru de uma lanchonete. A manifestação das pessoas que souberam o que aconteceu foi praticamente imediata, colocaram fogo na lanchonete. É um movimento que a cada novo rastilho se torna algo incontrolável, e está aí mais uma prova. Inclusive a chefe de polícia de Atlanta também pediu demissão, se afastou do cargo, Zaidan. Inclusive o porta-voz, né, da polícia de Atlanta, que fica na Georgia, o Carlos Campos, afirmou que o agente foi demitido e o parceiro dele na ação, geralmente atuam pelo menos em duplas, né, o Devin Bronson, que esteve envolvido em uma briga com a vítima, está em licença administrativa. E o caso do policial que matou o jovem Rayshard Brooks, é claro, mais um, num momento já de muita tensão, né, que foi reiniciada, porque ela não começou com o assassinato do George Floyd, mas ela foi reiniciada, houve muitos casos anteriores. Então é óbvio que num ambiente como esse, você tem um sujeito que entra numa discussão com o policial e é morto a tiros, é claro que isso já foi suficiente para o recrudescimento das manifestações. E há duas questões importantes aí, né, Ronald? De um lado, claro, é dever do Departamento de Polícia de qualquer cidade americana, porque lá as polícias são municipais, dever impedir que haja qualquer ação que vá além da lei, né? O policial não está acima da lei. Por outro lado, alguns movimentos, alguns por empolgação e infantilidade e outros por oportunismo, começam a exigir verdadeiros desmantelamentos da polícia em cidades americanas, né? E alguns políticos demagogos
aproveitam a onda e começam, de fato, a promover esse desmantelamento, que é um crime contra a própria sociedade, né? A polícia não é algo supérfluo. Ela é fundamental. Não há Estado sem força armada. Não há Estado sem polícia. Até porque a função do Estado, a primordial, é manter a segurança. Então, são coisas distintas. É preciso punir com todo o rigor que a lei determina qualquer policial, qualquer agente público que vá além da lei, que desrespeite a lei, que se julgue maior do que a lei. Isso é claro. E nesse caso gravíssimo, que é algo que resultou na morte de uma pessoa. O caso deve ser investigado, etc. As circunstâncias devem ser analisadas e investigadas, mas fizeram muito bem em iniciar a solução do caso imediatamente. Agora, por outro lado, não tem cabimento que alguns movimentos tentem levar ao desmantelamento de polícias nos Estados Unidos. Não há Estado se não há força armada, se não há polícia, né? A imprensa internacional repercutindo, porque as repercussões não acontecem só nas regiões, né? Evidentemente. As imagens das manifestações do fim de semana mostram os 4 cantos dos Estados Unidos e outras cidades, grandes cidades europeias com manifestações, e alguns confrontos ainda ficaram claros, né, nos últimos dias entre polícia e manifestantes. E é bom ressaltar, né, Ronald, que esse embate que acontece hoje nos Estados Unidos, e que se alastrou pelo mundo, né? Mas é aí que entra a necessidade de racionalizar as coisas, né? Então é óbvio que não pode haver a menor conivência com o crime praticado por um agente de Estado, né? O caso do George Floyd é flagrante, é óbvio, né? Você vê ali um homem pedindo pela vida, dizendo que não conseguia respirar, e o outro indiferente o levando à morte. Isso não tem nem discussão, né? E são vários os casos, não é que foi um caso excepcional que nunca havia acontecido. Este foi filmado e ele é particularmente trágico, né? Pelas circunstâncias todas, né? Porque o policial teve todas as chances de evitar. Não foi um tiro mal dado, não foi um tiro dado na hora errada, não foi um policial que estava sob pressão e acabou atirando quando não precisava atirar. Não foi nada disso. Foi alguém que tinha total controle da situação e escolheu manter aquilo. Então é de uma gravidade total, extrema. Agora, o que não faz sentido é que queiram desmantelar as diversas polícias. Não, vamos refazer as polícias e tal. Isso não é assim. Você não refaz um departamento de polícia da tarde para a noite, e isso vai produzir prejuízos muito graves, porque muitos políticos, principalmente do Partido Democrata, estão aproveitando a ocasião para tentar agradar os eleitores, desmantelando departamentos de polícia. Eles são municipais, repito, né? Isso vai exigir que em qualquer crise você tenha de acionar a Guarda Nacional, essa não é municipal, a todo instante. E até mais perigoso, porque aí você militariza o policiamento. A Guarda Nacional, ela tem treinamento militar. Não é como aqui que você reúne policiais militares de diversos estados. Ela é constituída para intervenções em ações militares. É um exército interno. Levar a Guarda Nacional para o policiamento do cotidiano é contratar problemas, Ronald. 4h25. Já voltamos com o Bandeirantes Acontece. Bandeirantes Acontece. Pódio, com Elias Júnior. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Olá pessoal, estamos juntos, só para você, aqui com o seu Na Trilha do Pódio. Começando mais uma semana, bom saber que você está por aqui, que energia boa, que perspectiva positiva. Por quê? Porque a Olimpíada está até aqui mais confirmada do que nunca, abertura no dia 23 de julho de 2021. Álvaro Filho, do voleibol de praia, parceiro do nosso Alisson Mamute, que foi campeão olímpico do voleibol de praia ao lado do Bruno Schmidt em 2016. Álvaro está firme e forte, parceiro do Mamute. Ele tem só 1,89 m, mas tem 29 anos e uma capacidade de defesa que pouquíssimos no planeta têm. Alvinho
é o Brasil no voleibol de praia. Uma das duplas confirmadas tem exatamente Alisson Mamute e Álvaro Filho, o nosso Alvinho, ambos classificados para a disputa do voleibol de praia em Tóquio 2021. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Riscou, ralou, amassou seu carro? Disque Reparo. Se você precisar sair de casa, evite riscos. Dicas Disque Reparo. Use sempre máscara. Respeite a distância de 1,5 metro ao transitar. Na falta do álcool gel, leve sabão líquido com você. Lave sempre as mãos e narinas. Não dê as mãos. Cumprimente sem abraços. Hoje, sinal de respeito. Com esses cuidados, venceremos. Evite riscos em seu carro e em sua vida. Disque Reparo. E nós vamos até você. Cliente Porto Seguro Alto tem benefícios. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. E pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas. Lembramos que a Margherita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Margherita Delivery, 2714-3000. Você ouve Bandeirantes Acontece. 4h28. O Zaidan, uma expressão da mãe do menino Miguel, a Mirtz Renata Souza, a mãe do Miguel, menino que caiu do prédio lá em Pernambuco. E uma frase que se aplica a muito da realidade vivida hoje. Não estou falando só de violência, porque aí a gente poderia colocar as mães que perderam filhos com bala perdida no Rio de Janeiro, essa situação do Miguel lá em Recife, quem perdeu parentes pelo coronavírus, mas ela disse o seguinte: ainda não consegui parar para viver o luto do meu filho. É um momento em que as pessoas, e muitas pessoas, não tiveram a oportunidade de parar para viver o luto de absolutamente nada nesse momento tão difícil da sociedade brasileira, né, Zaidan? E o mínimo que se pede, porque é o mínimo que se exige, é o respeito, né? É o respeito, é o silêncio respeitador, é o silêncio em deferência àqueles que estão no momento de muita dor, né? Então, é uma coisa que se espalha, né, Ronald? Se espalha. Nós vimos aí, nas últimas semanas, casos em que cada brasileiro foi desrespeitado, por exemplo, por esquemas de corrupção relacionados ao combate ao coronavírus, né? Então, desde respiradores, aparelhos que não são, na verdade, para Covid, comprados com dinheiro público, entregues com atraso e que não servem, como foi revelado lá no caso do Pará. E isso não pode sumir do noticiário, hein? É fundamental que se mantenha a cobrança, que todos possam responder, se defender, dentro do processo legal, mas houve um crime, né? O desrespeito à vida, né? Total indiferença. Eu vou ganhar dinheiro. Escuta, mas vai morrer gente. Mas, pô, eu vou ganhar dinheiro. Isso já está entranhado no sistema administrativo, né? Então há muitos corruptos no sistema. Aí você tem a indiferença de muita gente querendo lidar com esses mortos numa discussão estatística. Então você tem
levantamentos que se chocam com outros levantamentos, é a discussão sobre a causa real da morte, se foi Covid, se não foi Covid, mas na verdade você tem um número que na verdade é um número de guerra, né, de um país em guerra, um número de mortos em razão de uma pandemia. E essa discussão primária, rasteira, mas ali no nível do chão, e que denota uma indiferença pela dor de quem perdeu alguém muito próximo. Quem perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu a esposa. E são vários os casos, né? Isso atingiu milhares de famílias. Para cada um desses 40 mil mortos, 42 mil mortos, 43 mil mortos, para cada um desses, você tem dezenas de pessoas atingidas pelo luto. Você tem filhos, sobrinhos, netos, pais, avós. Em cada caso desse, dezenas de pessoas foram atingidas duramente pelo luto. Então, se temos 43 mil, 44 mil, 45 mil, 42 mil, você tem mais de 420 mil pessoas, ou 430 mil, 450 mil atingidas duramente pelo luto, no mínimo. Então, é preciso respeito, né? E no caso dessa senhora, que obviamente não tem nada a ver com a pandemia, né? Mas acaba sendo um efeito indireto na medida em que não havia escola para deixar a criança, né? Então, é preciso que respeitem essa ação. Quando ela diz não tive tempo ainda para viver o luto. Nem a proximidade, Zaidan. A questão de você poder se aproximar de pessoas queridas, porque muito provavelmente você pode ter uma pessoa querida nesse rol daquelas que poderiam te afagar e que não pode se aproximar de você. Não pode sequer, você não pode ter uma troca de olhares verdadeiro com essa pessoa, porque a pandemia não permite que haja isso. Exato. E aí entra um outro caso, a gente falava, eu fui lá no caso dos respiradores, porque eu me lembrei da história que o Agostinho Teixeira trouxe na semana passada aqui na Bandeirantes, né? Então, de repente, você pode ter uma tolerância maior ali no velório, no sepultamento, seja o que for, mediante pagamento. Quer dizer, até isso é motivo de achaque, né? De alguém chegar no momento mais frágil da pessoa. Que ela muitas vezes não. Imagina uma mãe, ela não sabe o que fazer, em que direção ir, que medida tomar, né? Tá arrasada. E aí chega um pretenso facilitador de uma situação querendo dinheiro. No momento mais frágil. Isso mesmo, fora de uma crise como essa, você tem isso rotineiramente. Você tem às vezes serviços funerários públicos, estou falando do serviço privado, que aí é normal, você vai lá, paga, o cara faz o serviço normal, mas serviços públicos, né, que afastam dificuldades mediante pagamento. Cara, sinceramente, né, é um desrespeito e é pior, ele vai se mesclando a atitude do dia a dia, né? Ele vai se tornando banal, normal, corriqueiro, é assim, não é assim. Então, a tragédia dessa mãe, ela hoje se multiplica por milhares, né, em razão dessa pandemia, e é impressionante como há desrespeito, e muito mais impressionante quando o desrespeito vem de um servidor público, vem do poder público, porque o servidor, ele é ali a cara do Estado, ele representa o Estado, o que ele faz em nome do Estado, ele foi comissionado pelo Estado para fazer aquilo. Então é lamentável e triste, então que deixem, inclusive a imprensa, né? Deixem essa senhora, como ela disse, viver o luto. É hora de deixá-la em silêncio por um tempo. Depois haverá outras situações, medidas judiciais, isso é lá na frente, isso é outra história. Mas deixem-la viver o seu luto, né? Irremediável, porque ela perdeu um filho, né? Exatamente. O Zaidan, na época da faculdade, tinha um professor
que dizia que o mundo, naquele momento, né, quanto tempo já passou, o mundo tinha 4 bilhões e meio de histórias incríveis a serem contadas, que a gente tinha que ter o talento de saber contar cada uma delas sem distinção, mas com profundidade, porque de cada uma delas você poderia tirar coisas inacreditáveis. Estamos vivendo um momento que as histórias estão ficando, e muitas delas, né, ficando pelo ralo, todas banalizadas. O que a mãe, ela quer só ter o direito, ela tem a história dela incrível a ser contada, mas nesse momento ela quer simplesmente o silêncio, né? Claro. Um silêncio muito dolorido para ela, mas é o que ela precisa, é o que ela quer, né? É o que ela necessita. 4h36. Bandeirantes acontece. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Ronaldo Rodrigues conosco. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Ronald, Zaidan, excelente tarde a todos. Olá. E já temos complicações, hein, pela Marginal do Rio Tietê no sentido da rodovia Ayrton Senna. O trânsito parou pela pista expressa, já na altura da ponte da Casa Verde. Segue difícil até um pouquinho antes do acesso para a Dutra. Quem, a partir da aproximação com a ponte da Casa Verde, cair para a pista central, mas principalmente a pista lateral, consegue fazer um caminho menos ruim aí para se aproximar da Dutra. Depois da Dutra em diante, aí até a chegada a Ayrton, o caminho funciona bem. A Marginal do Rio Tietê no sentido da Castelo Branco, por todas as pistas, não há dificuldades, o caminho funciona direitinho. Precisa sair com o Veloy, você não manuseia dinheiro em pedágios e estacionamentos. Você tem 12 mensalidades grátis. Acesse veloy.com.br e saiba mais. Tenda Atacado, qualidade, variedade e os melhores preços. O Tenda é vantagem por atacado. Aproveite. Indicadores econômicos. Como é que anda o mercado financeiro? A Bovespa em queda de 0,72%, 92.126 pontos. O euro com cotação alta de 2,51 de alta no euro. O euro vai se aproximando de novo dos R$ 6,5,83. O dólar com alta também de 2,10. O dólar já passando razoavelmente acima da casa dos R$ 5,15 o dólar. Oportunidade de bons negócios é o compromisso do Tenda Atacado. Tudo para seu comércio e sua casa. Ofertas desta segunda. Detergente líquido Minuano 500ml, 1,25. Linguiça calabresa defumada Marba pacote 2,5 kg, 11,88 kg. Leite condensado Nilza Tetra Pak 395 gramas, 2,89. Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal. Bandeirantes acontece. 4h39. Ô Zaidan, não bastassem os problemas de ordem comercial, da pandemia, mas uma animosidade preocupante demais entre China e Índia. O que pode acontecer por ali? Qual a origem dessa animosidade que vai influenciar a atenção especial, claro, dos Estados Unidos, com apoio à Nova Delhi? Como é que fica? Pois é, Ronald, alguns confrontos têm acontecido entre militares chineses e indianos na fronteira comum, inclusive ali num espaço que é um triângulo ali, porque é o Paquistão. O Paquistão está cada vez mais próximo da China, inclusive com muita ajuda econômica chinesa. E a China, inclusive, inclui o Paquistão na chamada Nova Rota da Seda, estabeleceu uma ligação física com o Paquistão. Há áreas que são discutidas, né? Reivindicadas pela Índia, reivindicadas pela China. Há áreas também que são motivo de discussão, o caso da Caxemira, entre Índia e Paquistão. É bom lembrar que já houve 3 guerras entre Índia e Paquistão, 2 delas por causa da Caxemira. E antes era tudo subcontinente indiano, né? Quando houve a independência e a separação, então a população muçulmana, grande parte da população muçulmana, ficou no Paquistão, mas também há mais de 100 milhões de muçulmanos vivendo na Índia. É que a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes. Porém, a China, ela tem interesses no Paquistão. Ela tem áreas em disputa
com a Índia, áreas que a China diz que são dela e que a Índia diz que são dela. Não há o menor sinal de que um dos lados cederá, porque ceder, no caso da Índia, significaria um desastre político para um partido que é essencialmente nacionalista, o partido do Modi. É um partido, ele mescla hinduísmo tradicional com nacionalismo ferrenho, né? Então, para ele, essas questões de disputas territoriais são fundamentais, né? Inclusive sob o aspecto eleitoral, para o partido do Narendra Modi. E no caso da China, há uma atitude agressiva. Veja, Ronald, que num exercício militar, houve um exercício militar chinês de considerável amplitude, e de repente, uma parte das tropas e dos equipamentos utilizados nos exercícios militares foram deslocados para aquela região. A Índia foi surpreendida, falhou, sem dúvida, o serviço de inteligência da Índia, mas o fato é que, de repente, soldados indianos de fronteira começaram a se deparar com contingentes enormes do exército chinês, com equipamento moderno e, ao mesmo tempo, com pressão política da China, que não gostou do fato de que a Índia construiu uma belíssima ponte, não é? Sobre um rio calmíssimo, embora largo e tal, mas calmíssimo, né? E que é exatamente na área em disputa entre os dois países. São dois gigantes do ponto de vista populacional. A China ainda tem a maior população do mundo, com 1,4 bilhão aproximadamente. A Índia, 1,3 bilhão, mas a Índia deve passar, porque não há os controles de natalidade que são impostos à população chinesa. E neste momento, para a Índia, inclusive com a pandemia, há uma crise econômica, ou seja, não é hora de ter um confronto externo importante, além daquele que custa muitos milhões de dólares para a Índia mensalmente na Caxemira, por conta das ações de guerrilheiros que querem a Caxemira anexada ao Paquistão, por ser uma área majoritariamente muçulmana, e o pior momento para se envolver em confrontos, ainda que ocasionais, militares com a China. Especialistas apostam em um debate diplomático, até porque também para a China não é o momento de ter um confronto como esse, só que nenhum dos dois lados está disposto a ceder. Então, provavelmente, haverá um acordo diplomático para evitar agora confrontos militares, mas será apenas um adiamento do problema, já que não há nenhum sinal de que um dos dois lados cederá. E vale notar, claro, que neste momento a China tem uma capacidade militar muito maior do que a da Índia. Muita gente lembra, mas a Índia é uma potência nuclear. Claro que não do nível da China, mas é uma potência nuclear como o Paquistão. Paquistão e Índia têm bomba atômica. Porém, é claro que esse é o último dos últimos recursos, porque quem usa uma arma nuclear contra um país que também a tem, sabe que haverá o troco, e às vezes um troco muito maior, né? Então é claro que a arma nuclear é apenas uma maneira de conter ações militares de outros países, mas definitivamente não é um recurso que o governo indiano pense em usar, até porque a resposta seria avassaladora. Mas é muito preocupante, e vale notar que ambos fazem parte do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, não é? Seria a hora de Rússia, Brasil e África do Sul tentarem até uma mediação. Escuta, vamos nos reunir aqui no âmbito do BRICS para tentar um acordo, não é? Porque são dois membros de um mesmo organismo, que se pretende, inclusive, uma alternativa ao poder americano, isso do ponto de vista chinês e russo. Mas, claramente, o BRICS não está servindo para nada. E não será no âmbito do BRICS que China e Índia vão resolver essa questão, que pode se alastrar ali pelo sul da Ásia. Ronald. Zaidan, a gente não conseguiu retomar o contato aqui com o ministro Marco Aurélio Mello, infelizmente não conseguimos, a gente vai numa outra oportunidade conversar com ele, temas não faltarão, né, pra gente voltar a conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quero fazer um lembrete ao nosso ouvinte, porque daqui a pouco, no Bastidores do Poder, uma entrevista exclusiva com o vice-presidente Hamilton Mourão. Uma entrevista exclusiva em áudio e vídeo com o vice-presidente Hamilton Mourão, aqui no Bastidores do Poder, com toda a equipe do Bastidores, com o Pedro, com
O Cláudio Humberto, direto de Brasília, com toda a equipe, apostos para trazer a melhor informação, a melhor imagem, a melhor cobertura dessa entrevista. E já termina a live aqui do Bandeirantes Acontece e, na sequência, outra será aberta para o Bastidores do Poder. Ô Zaidan, um assunto que pipocou hoje e que eu gostaria de trazer aqui para você, a jornalista Mônica Bergamo trouxe logo pela manhã a informação de que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, estaria balançando no cargo, que os ministros já tinham recebido, exatamente, iríamos perguntar isso para o ministro Marco Aurélio Mello, né? Que ele estaria balançando no cargo, já teriam recebido a informação de que ele cai e isso não baixaria a fervura e, digamos assim, a animosidade que existe entre os integrantes do Supremo, inclusive com uma frase que se destacou dessa conversa toda, é que é da possibilidade de prisão do ministro Abraham Weintraub após essa divulgação da Mônica Bergamo. Eu quero o seu comentário em 1 minuto, logo depois do Bandeirantes Acontece. Conhecido também como repórter Bandeirantes, né, Gabi? Isso. Repórter Bandeirantes. É um misto de idade entre os... Mas vamos lá, Gabi. Agora sim, são 4 horas e 47 minutos. O governo do Distrito Federal multou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em R$2.000 por não usar máscara durante um protesto neste domingo em Brasília. Weintraub esteve em um ato de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Agora de Manaus, as informações com Thaís Gama. O Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, em Manaus, deixa de atender novos pacientes por causa da redução de casos de coronavírus na capital amazonense. Atualmente, 46 pessoas seguem internadas em tratamento na unidade. Após a alta médica do último paciente, o Hospital de Campanha vai fechar e o espaço voltará a funcionar como uma escola. A unidade já curou mais de 570 pacientes, sendo 28 indígenas. Inaugurado no dia 13 de abril, durante o pico de casos de coronavírus em Manaus, o Hospital de Campanha foi criado para desafogar o sistema estadual de saúde. 4 horas e 47 minutos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, escolhe Bruno Funchal para ser o novo secretário do Tesouro Nacional. Ele é diretor de programas do Ministério da Economia e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo. A informação chega após Mansueto Almeida anunciar que vai deixar o governo nos próximos dias. Agora de Brasília, as informações com Márcio Rocha. O decreto do governador Ibanez Rocha, que proibiu as manifestações na esplanada dos ministérios, não impediu que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro saíssem às ruas nesse domingo. Impedidos de protestar no centro de Brasília, eles foram para o QG do Exército, distante cerca de 8 quilômetros do Congresso Nacional, e depois protestaram contra Ibanez em frente ao Palácio do Buriti, sede do governo local. Para especialistas, a situação deve indicar um afastamento na relação entre o presidente da República e o governador do Distrito Federal. Mais tarde, os manifestantes foram até o prédio do Supremo Tribunal Federal, onde soltaram fogos de artifício, fato que levou o presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, a afirmar que o episódio simboliza um ataque a todas as instituições. 4 horas e 49 minutos. Repórter Bandeirantes. Faltando 11 minutos para as 5 horas da tarde, Zaidan, a situação do ministro da Educação, Abraham Weintraub. A situação do Weintraub é aquele negócio. Ele pode cair fora e jogar eventuais problemas jurídicos e judiciais para a primeira instância, né? Ele pode sair do âmbito de um Supremo que o detesta, de ministros que o detestam. E os quais ele xingou. É claro que os ministros não devem se pautar pela ira, pelos xingamentos, né? Mas devem se limitar aos autos. Porém, o Weintraub sabe que não é assim, que boa vontade ele não deve esperar no Supremo. Ele caindo fora, ele joga qualquer problema aí na esfera judicial para a primeira instância. Segundo, o Weintraub, ele se torna um problema para o governo, embora o discurso dele, isso não é à toa, né? Não é que o Weintraub é prestigiado apesar do que ele fala.
ele é prestigiado por causa do que ele fala. Você concorda, Ron? Claro, Zaidan. Não é? O que ele fala é moeda. Ele vai só dando argumento cada vez mais argumento. É um arsenal, né, Zaidan? Claro, e ao mesmo tempo, dentro do governo, o que ele fala é um trunfo que ele tem. Isso aumenta o seu prestígio perante, pelo menos, partes do governo. Há certa irritação de áreas técnicas, né? De militares que estão no governo, alguns. Mas uma parte do governo gosta do palavreado, né? Das pirações, da dancinha com guarda-chuva, né? O Weintraub de Gene Kelly. Então, o Dançando na Chuva, isso aí eles acham que é uma beleza, porque mantém aquilo que a gente falava lá no início, mantém a chama acesa perante aqueles 20, 25, 30% que querem ouvir exatamente isso, né? Hoje isso não se sabe exatamente, até porque as pesquisas também foram prejudicadas pelo que aconteceu neste ano. Mas, de qualquer maneira, por outro lado, ele é um incômodo. Primeiro, porque, é claro, a pandemia, na verdade, livrou a pele de muita gente no sentido de que algumas pessoas deixaram de ser cobradas pela situação de suas áreas, porque tudo passou a ser culpa da pandemia, né? Mas há problemas encaixotados, acumulados na educação brasileira, e não houve até hoje o mínimo sinal de solução por parte do Weintraub. Então, ele também traz problemas, né? Mas talvez para ele, pessoalmente, seja interessante pegar o boné e jogar qualquer problema judicial lá para a primeira instância, onde não há essa ira acumulada ali pelos ministros do Supremo, né? Então, não é surpresa mais. O que a Mônica Bergamo está dizendo é que essa informação chegou ao Supremo, né? Chegou lá. Disseram isso para os ministros. Mas já houve casos em que, até pelo fato de haver o anúncio, o Bolsonaro segurou. Falou, não vou dar o prazer para os caras, né? De me anteciparem no anúncio da saída do ministro. Vão ficar especulando isso aí. Quando não tiver uma especulação, eu tiro o cara ou não tiro. Mas ele não se esconde, né? Não tem um momento de calma para poder falar assim, agora que ninguém está falando, eu faço. Né? Não. Ele o show não pode parar, né? Faltando 7 minutos para as 4 horas, mais uma informação do seu caminho. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Complicou também já a